Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer a minha receita pessoal de uma deliciosa empada com recheio de carne seca e banana da terra. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Para a massa da nossa empada, vamos precisar de 350 gramas de margarina com 80% de lipídios, e a margarina tem que ser gelada. 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho, tá pessoal? E uma gema. Eu começo misturando com o garfo, porque como a margarina está gelada e a palma de nossas mãos ela é quente, aí o que é que acontece? A margarina ela vai descongelar. E o certo é você trabalhar com ela gelada, tá bom, pessoal? Aí chega um momento em que eu tenho que colocar a mão na massa. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Não misture essa massa assim, ó, em formato de círculos, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. Você tem que misturar essa massa desse jeito aqui, ó, como se fosse um gancho. Essa massa, pessoal, ela dá o ponto muito rápido, tá? Aqui, ó, eu já percebo que ela já tem uma aparência de farofa. Olha só. E ela já deu ponto. Como que eu sei? Quando você pega uma porção, aperta e faz isso. Olha só. É uma massa quebradiça, sabe, pessoal? E eu vou modelar as empadas nessas forminhas aqui, olha. Essa massa, eu posso modelar ela desse jeito que ela está aqui, nessa forminha. E o tamanho dessa forminha aqui, a boca é de 8 centímetros. Para que você tenha noção aí, escreva aí no seu caderninho. O que é que eu faço aqui? Eu coloco um pouquinho, pouco mesmo, tá, pessoal? Olha só. Pronto, somente isso. Para que serve um pouco dessa água? Para deixar a massa mais unida. Porque como eu vou modelar numa forminha maior, quando eu desenformar, eu não quero que ela quebre facilmente. Então, coloque um pouco de água. Esse é o pulo do gato aqui para essa massa. Toda unida, olha só, pessoal. Termine de unir a massa na bancada, assim você vai ter mais firmeza. Eu vou colocar essa massa para descansar na geladeira por 10 minutos. Para o nosso recheio, vamos precisar de uma cebola e eu ralei aqui, ó, no lado mais grosso do ralador. 2 colheres de sopa de azeite. Vamos precisar de 300 gramas de carne seca, cozida, desfiada e dessalgada. E esse é um tipo de carne, pessoal, que ela é conhecida assim por vários nomes. Tem gente que chama carne do sertão, carne de jabá, carne seca. Ela tem vários nomes, sabe? É uma carne que as pessoas costumam colocar no feijão. É uma carne muito boa, deliciosa. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Eu cozinhei essa carne na panela de pressão. E quando eu coloquei para cozinhar, eu não coloquei os pedaços. Eu cortei em cubinhos. Por que isso? Isso vai facilitar, olha. Tem que ficar esse tipo de filepa assim, mais ou menos esse tamanho, tá, pessoal? Porque se você cortar o pedaço grande e colocar na panela de pressão, quando você for cortar, não fica legal, não fica delicado para você colocar aqui. Vão ficar filepas de carne grandes. E você fazendo assim, cortando em cubinhos, fica melhor para você trabalhar, fica mais delicado, tá bom? Eu vou usar 2 bananas da terra e vou cortar em cubinhos.
A nossa banana da terra, ela já está cozida, olha. Eu cozinhei no vapor e ela está perfeita já. Deixa ela aqui reservada. Agora eu vou refogar a carne. Prontinho, pessoal. A nossa massa já descansou um pouco. Observe a textura dessa massa. Ela não é uma massa elástica. Ela se quebra, olha. E ela quebra assim porque não desenvolvemos o glúten da massa. Você pode juntar as porções novamente, desse jeito aqui, e ela continua quebradiça. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Quando você for modelar as empadas, deixe a borda passar desse jeito aqui, ó. Isso aqui vai facilitar muito quando você colocar a tampa. Depois que eu coloco a tampa, eu tiro o excesso. Aí você pode estar se perguntando, se tiro o excesso, por que que ela pesa porções de 50 gramas? Eu faço isso para você que está começando, porque imagine que você pegue uma porção de massa sem noção nenhuma, uma porção você pega de qualquer jeito e coloca aqui, na forminha. Fica uma massa grosseira, a espessura aqui você não vai ter noção. Aí a próxima, digamos que você já pegue menos. E já vai ficar aquela massa fininha, transparente. Que se você colocar o recheio, quando for desenformar, é possível que a empada se desmanche toda, porque a parede está tão fina. E por esse motivo que eu lhe falo, para você pesar as porções. Aí você vai ter noção de que todas as empadas estão com a mesma espessura aqui na parede da massa. Aqui eu modelei 12 unidades, deixei essa porção aqui para a tampa. E só depois que eu rechear e tampar e remover o excesso aqui das tampinhas, é que eu vou saber quanto que essa massa me rendeu. O nosso recheio já está completamente frio. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Não modele as empadas com recheio quente, porque quando você colocar o recheio quente aqui, o que é que vai acontecer? A massa ela vai escaldar. Aí, quando você come esse tipo de empada, que colocaram o recheio quente, gente, fica escaldada a massa, chega, perde aquela vontade que você tava de comer uma empada tão perfeita, sabe? Então, escreva isso aí no seu caderninho. Aqui eu tenho queijo cremoso e você pode usar qualquer marca aí de sua preferência. Para fechar, eu vou usar um pedaço de saco plástico. Pessoal, para você que já me acompanha há muito tempo aqui no canal, sabe que todas as vezes que eu tampo as empadas ou empadões, eu uso um pedaço de saco plástico. E eu não jogo fora não, viu, pessoal? Eu lavo depois, porque esse saco aqui, ele é um saco de boa qualidade. Já me perguntaram se é um plástico mais grosso. Ele é mais grossinho, sim. Eu nem sei lhe dizer que qualidade é essa. Onde que eu compro esse tipo de saco? Em lojas de embalagens. Eu peço um saco de melhor qualidade. Esse tipo de saco aqui, ele é aquele saco que as pessoas quando fazem bolos caseirinhos, sabe? E coloca dentro. É esse tipo de saco aqui. Eu não sei dizer o nome para vocês, mas certamente quando você chegar lá na loja das embalagens e dizer que quer um tipo de saco de melhor qualidade, a pessoa vai lhe vender esse aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho, pessoal. Deixa eu medir aqui no tapete culinário.
Olha só, o comprimento desse saco aqui é de 46 centímetros e a largura é de 35 centímetros. Então, para você que me pergunta aí que tipo de saco é esse, aí você já sabe o tamanho, você pode falar lá. Para modelar a tampa das empadas, você não precisa pesar, não. Pegue uma porção. Para fazer as empadas, eu uso um pedaço de plástico menor, tá? Fica melhor para você trabalhar. Aí, se você não tiver noção, Edva, quanto? Pega uma porção de 30 gramas para você fazer as tampinhas, que aí você não vai se perder. Aí, você vai fazer isso, olha. Bem próximo aqui, e isso aqui. Olha só como ela cola. Perfeito, né, pessoal? Aí você vai apertar assim, ó. E pronto. A empada está bem fechada. Vou fazer assim com todas. Quando você for trabalhar com esse tipo de massa, não fique pegando e apertando demais, não, porque ela é uma massa gelada. E se ela descongelar, ela não fica legal de trabalhar. Ela até gruda no saco. E quando você for passar o rolo para abrir a tampa, não precisa apertar demais, não. Se você apertar demais, ela vai colar no plástico. Quando você for fazer sua produção de empadas, faça com poucos ingredientes, se for a primeira vez. Como eu gostaria de ter gravado as minhas primeiras coxinhas, as minhas primeiras empadas. Gente, ai, ai. Naquela época não tinha como gravar, né? Até tinha, mas as condições financeiras, né? Existia aquelas máquinas Kodak em 1900 antigamente. Não é do seu tempo não, tá? Ai, gente. Tem gente que fala assim, seus vídeos são demorados. Fui. Bem assim, viu, pessoal? Mas assim, se você quer fazer para no final da sua receita dar certo, siga o passo a passo, porque tudo que eu falo aqui para vocês foi o que já aconteceu comigo. Porque essas coisas a gente até aprende lá no curso, mas na prática, se você não tiver chamando ali a atenção de tudo que pode acontecer, você fica perdidinha, achando que a pessoa do curso lhe passou as coisas erradas. Mas não passou, não. Sabe quando é que vai dar tudo certinho? Não é você fazer para ver se vai dar certinho, não. É fazer até dar certo. E assim, pessoal, não pense que eu sei tudo, não, viu? Eu aprendo constantemente com vocês. Se tem uma pessoa que está em constante aprendizado, sou eu. Tem muita gente que me dá dicas nos comentários que eu nem nunca imaginava como que seria. E eu não tenho vergonha de falar, não. Esse negócio, eu sei de tudo, não sei não. Não sei mesmo. Tanto é que eu acho que vai fazer um ano que eu aprendi como usar o cortador de pastéis, um que modela o pastel. Gente do céu, 339 anos fazendo salgados. E eu não sabia que era daquele jeito. Então, assim, e outra, não vem não, viu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui não vem com manual de instruções, de jeito nenhum. Aí, tem um ano mais ou menos, gente, eu até falei no vídeo que eu gravei. O lado de cortar a massa, esse lado aqui, eu pegava a massa do jeito que está aqui, colocava aqui e modelava. Aí, não é que eu aprendi que o negócio se corta por aqui. Faz isso, o negócio corta e só depois que você pega a massa e bota aqui. Gente do céu. Olha, olha, viu? Para que você tenha noção aí da sua produção de empadas,
Com essa quantidade dos ingredientes que eu passei para vocês, eu tenho 14 unidades, sobrou uma porção de massa de 7 gramas e sobrou essa quantidade aqui de recheio. Então, para que você tenha noção aí você escreva no seu caderninho. Agora eu vou pincelar e eu vou usar uma gema e um pouco de azeite. Para que serve o azeite, Ediva? Por que você está colocando ele? O azeite vai evitar que o empanado solte. Mais uma dica para você escrever aí no seu caderninho. Eita, que hoje eu tô de dicas, né, pessoal? Mas é porque eu não quero que você erre na sua produção de salgados, tá bom? Se você for congelar, esse é o momento para você levar para fazer o congelamento. Você não pode fazer o congelamento das empadas com elas pinceladas. E se você quiser mais detalhes dessa produção, de como congelar os salgados, eu vou deixar o link aqui para vocês. E lá eu falo como congelar os salgados de massa fermentada, de massas quebradiças, que são as empadas e os pastéis, de massas cozidas, que são os salgados, bolinha de queijo, coxinhas, e lá eu mostro tudo. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Aí você pode estar se perguntando, por que ela não pega todas as empadas, coloca na forma e pincela todas de uma só vez? É porque, pessoal, aqui eu consigo pincelar toda a tampinha da empada. Elas ficam bem pinceladas. E quando você pega e vai fazer aqui, até fica pincelada, mas não fica toda a borda, sabe? Mais uma dica para você escrever no seu caderninho. Se você for trabalhar com empadas, é bom que você padronize a finalização. Como? Se você for fazer empada de palmito, você pode fazer uma bolinha e identificar que é de palmito. Um exemplo, tá, pessoal? Se você for fazer de banana da terra com carne seca, você pode padronizar, você pode padronizar assim, no compridinho, lembrando que é o comprido do recheio, no caso, a banana da terra. E se você não quiser finalizar com as sobras da massa, você também pode finalizar colocando gergelim, orégano, salsinha, mas padronize, porque isso vai facilitar para você e para o seu cliente. Porque imagine que eu faça uma produção de empadas e asse todas assim, sem identificar, sem nada. Quando eu for pegar para dar ali para o cliente, eu não vou saber. Então, padronize, porque isso vai facilitar muito o seu trabalho, tá bom? Essa daqui eu vou padronizar com um pedacinho de massa. Eu já tenho aqui no canal empadas com recheio de palmito, empadas com recheio de camarão, empadas com frango e requeijão cremoso, e eu vou deixar o link de todas elas com o próprio pincel, que ainda está sujo aqui. Passe um pouco em cada porção aqui que você identificou. E aqui eu vou colocar um pouco de queijo parmesão, é opcional. Eu acho que dá um toque todo especial, sabe? Vocês vão amar. Agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito, de forno para forno. O meu forno já está pré-aquecido em 200 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E esse tipo de massa aqui é uma massa que aguenta muita temperatura, tá? Você pode colocar com 200 graus, que vai dar super certo. E aqui, pessoal, escreva essa dica aí no seu caderninho. Não tire da forma com ela quente desse jeito, porque ela pode quebrar. Deixa ela se firmar um pouco e aqui ela ainda está terminando o processo de cozimento dela. Cuidado com o sal dessa carne. Ela já vem salgada. Eu dessalguei, mas não dessalguei por completo. Então, quando você for fazer aí, cuidado para você não salgar a sua receita colocando mais sal. Prontinho, pessoal, as nossas empadas já estão frias.
elas já estão em uma temperatura que eu consigo desenformar sem quebrar, sabe? Olha, quando elas estão bem assadas, elas soltam assim, ó, facilmente. Olha só, pessoal, bem de perto, a qualidade da nossa empada. E você pode fazer aí, exatamente assim. E se você for fazer para vender, tem aí embalagens de vários tamanhos. Você compra essas embalagens em lojas de embalagens ou em casas de festa. Forminhas para empadas, forminhas de papel. O número dessas forminhas de papel eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou olhar ali na embalagem. Prontinho, pessoal. Agora é só colocar a tampa. Colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Ou fazer aquela foto linda e colocar nas redes sociais ou no grupo do WhatsApp. E eu tenho certeza que você terá ótimas vendas. E agora eu vou experimentar, né, pessoal? Gente do céu, que sabor maravilhoso. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!